Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, né? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmos 3. Salmos 3. Glória a Deus. Salmos, capítulo 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem na minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Deus, obrigado por estarmos aqui, por nos conceder esta oportunidade e nos abençoa, Pai, para que em comunhão possamos engrandecer o Teu nome. Que a Tua glória repouse neste momento sobre todos aqueles que ouvem a Tua palavra, Pai. É em nome de Jesus Cristo que eu entrego cada um nas Tuas mãos e peço: fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, né, amados? Esse salmo é um salmo de Davi, né? Quando ele fugia de Absalão, uma guerra, né, que estava sendo travada. E que grande dor, né? Quer dizer, você está fugindo por conta de estar numa guerra e numa perseguição. E infelizmente quem? O seu próprio filho, né? Então o rei Davi é um exemplo de vencedor, né, para nós. Ele sofreu perseguições, passou por provas, né, por lutas, mas Deus estava com ele sempre. E apesar das lutas, né, das dificuldades, sempre lhe dava vitória. Nós vemos em 1 Crônicas, capítulo 18, versículo 6, que diz que Deus dava vitória por onde quer que Davi fosse, né? Então, o Senhor lhe dava vitória aonde quer que ele fosse. O diabo sempre quer nos abater, né? A gente vê que em toda circunstância, situação, luta, os problemas que têm acontecido, né, no mundo e tudo, por trás de tudo isso, né, tem também o dedo do inimigo. Mas Deus sempre transforma, né, as maldições em bênção na vida daquele que acredita. Ele quer nos abater, mas Deus deseja nossa vitória e que a gente consiga andar de cabeça erguida. É por isso que, como começamos ali no final, no versículo 3, quando diz, né, Deus é quem me exalta a minha cabeça, né, aquele que quer me ver de cabeça erguida. É assim que Deus quer nos ver, né, de cabeça erguida. Mas a gente pensa assim, como Davi, né, com certeza nós também, como servos de Deus, temos que vencer, né? Nascemos para vencer. Deus espera que vençamos como filho dele. Mas o que Davi como exemplo era, na verdade, para Deus, né? O que Davi era para Deus? No Atos, capítulo 13, versículo 22, Paulo disse assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Então, o que é que Davi era para Deus, né? Era uma pessoa que procurava fazer, na verdade, o que era da vontade de Deus.
Isso testemunhado aí, citei para você, Atos 13, versículo 22, onde o próprio Paulo testemunhou. Essa mesma expressão falando que o meu servo eu ungi com óleo é relatada, né, no Salmo 89. Salmo 89, se você não sabe, se diz que ele foi escrito por Etã, né? Etã, na verdade, segundo 1 Reis capítulo 4, versículo 31, diz que ele era um sábio, né? Ele era muito sábio, era uma pessoa que tinha muita sabedoria, né? Etã. Se diz que Salomão, né? É tanto que nesse texto de 1 Reis 4:31 diz que Salomão recebeu mais sabedoria do que Etã, né? Esse era um homem sábio, né? Era dos filhos de Judá, filho de Zerá, né? Da tribo de Judá. Um dos filhos, né? Diz que os filhos de Zerá eram muito inteligentes, muito capacitados, eles se destacavam ali em Israel, mas Salomão nasceu e veio predominar através de Deus, né? Deus, ele pode mudar a nossa história como mudou a história de, na verdade, Salomão, e fez algo poderoso na vida dele. Ele pode fazer algo poderoso em nossa vida se nós decidirmos, né? Como Davi, Deus o encontrou, o chamou e fez algo grande em sua vida. Então a Bíblia diz: bem-aventurados limpos de coração, né? Mateus 5:8, porque eles verão a Deus. Então Davi, ele tinha um coração limpo, ele tinha um coração puro, ele tinha um coração sincero. Você reconhece quando ele enfrentou, na verdade, o gigante Golias, né? Ele não foi lá para poder acusar Saul: ah, como é que pode, aqui é um bando de covarde, nenhum desses aqui enfrenta nada, eu preciso vir para isso, eu vou vencer esse incircunciso. Não, Davi tinha um coração limpo, não tinha um coração maldoso, né? Não tinha um coração de maldade. Deus mandou o profeta, na verdade, à casa de seu pai, quando ele foi escolhido, Jessé, e escolheu um dos seus filhos, e Deus deu uma orientação a Samuel, né? Quando Samuel foi encontrar aquele que se tornou um homem segundo o coração de Deus, por conta, na verdade, da sua simplicidade. E Deus diz lá em 1 Samuel 16, versículo 7, olha, não olha para a aparência quando você chegar no local da escolha entre os filhos de Jessé. Não olhe para a aparência, nem para a sua estatura, porque Deus não vê como vê o homem, Deus olha o coração. Então, o que Deus ele está atrás de nós, na nossa vida, nosso coração? O que é que você tem no seu coração? Não adianta ter na sua aparência, mas no seu coração, lá dentro, na verdade, o que você é lá dentro do seu coração? Quem é você lá dentro, na sua mente, nas suas verdadeiras atitudes? Quem é você? Então, o Senhor não vê como vê o homem, porém, Deus falou, né, a Samuel: não atentes para a sua aparência, porque Deus rejeitou. O Senhor não vê como vê o homem olha o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor o coração. Então, Davi era aquele que estava lá na simplicidade, na humildade, junto às suas ovelhas, um homem simples, puro, segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração fiel, um coração de servo, confiante, de um verdadeiro adorador. A Bíblia diz em João 4:23 que Deus procura verdadeiros adoradores. Jesus falou isso, né? Verdadeiro adorador, um adorador de verdade, que faz as coisas de verdade, na sinceridade. Então, Davi era tudo isso, uma pessoa segundo o coração de Deus, alguém que se tornou chamado pelo próprio Deus, citado aí para você no Salmo 89. Se você vê todo o Salmo 89, que é dado a Etã, né, como aqueles que escreveu o Salmo 89, fala-se de Davi como alguém esplêndido, escolhido por Deus, na verdade, não por causa da sua grandeza, da sua aparência, mas por causa da sua simplicidade. Deus está atrás de pessoas que tenham verdadeira adoração, verdadeira simplicidade. Se você quer mudar a sua história, se você quer, na verdade, cair na graça de Deus, ter sucesso, progresso,
é preciso ter humildade diante do Senhor. Mas o que Deus era para Davi? Além de Davi, o que Davi era para Deus, né? Eu citei para você aí, um escolhido não pela aparência, mas pelo interior. Mas o que Deus era para Davi? No Salmo 3, versículo 3, onde nós lemos, diz assim: Senhor, Tu és o meu escudo para mim, a minha glória, que exalta a minha cabeça. No Salmo 28, versículo 7, diz assim: o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele confia o meu coração. Eu fui socorrido, assim o meu coração salta de prazer, e com o meu canto eu louvarei. O seu coração salta de prazer quando você vem para a igreja. O seu coração salta de prazer quando você tem a oportunidade de estar em comunhão com as pessoas, né? Tem pessoas que não valorizam muito essa questão de comunhão, né? Às vezes uma pessoa, muitas pessoas hoje preferem estar assistindo pela televisão, pelas lives, em casa, deitado e tudo, mas essa questão de comunhão não tem uma preocupação. Mas Deus, ele procura aquela pessoa que realmente queira estar em comunhão. Então Davi era alguém que reconhecia Deus como seu escudo. O Salmo 3 expressa a confiança de Deus por Davi no momento em que ele fugia do seu filho Absalão, né? Que situação, né, para um pai nesse momento, buscando a Deus com todo o seu coração, citando as lutas contra os seus inimigos, e que agora infelizmente estava vindo por conta da sua família. Todavia Davi olha para cima e declara para Deus: meu escudo, né? O Senhor é o meu escudo, a minha glória, aquele que exalta a minha cabeça. Agora fica aquela pergunta, né? O que Deus é para você, né? O que Deus é para você, né? O que Deus é para você? Só aquele que você tem que pedir as coisas para Ele te dar? Só aquele que na verdade você vai contar pelo fato dele te dar algo, te dar isso e dar aquilo, que Ele dá, porque Deus é bom. Mas Deus tem que ser mais do que isso, né? Davi, na verdade, tinha Deus como o seu escudo, a sua glória, e como aquele que com certeza exaltava a sua cabeça. Então, é preciso nós entendermos que Deus deseja a nossa vitória, que Deus deseja-nos de cabeça erguida, que Deus nos deseja nos vencedores, conquistadores, felizes através de vitórias, mas também paralelamente às vitórias vão vir as lutas, né? Na verdade, nós não podemos ficar olhando só para a luta. Por isso que Davi dizia: olha, o Senhor exalta, o Senhor é meu escudo e exalta a minha cabeça. Porque nós não podemos ficar olhando somente para os problemas, nós podemos ficar olhando somente para as dificuldades, mas vamos agradecer a Deus pelas bênçãos, né? Como Deus nos faz andar de cabeça erguida, né? Em Levítico capítulo 26, versículo 12 ao 13, Deus falou assim: andarei entre vocês, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, Deus de vocês, que tirou da terra do Egito para que não fossem mais escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Então, esse é o propósito de Deus, fazer-nos andar de cabeça erguida. Não é o problema que vai, na verdade, nos abater no sentido de fazer-nos andar de cabeça baixa, né? Deus espera que nós andemos de cabeça erguida. Lá em Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19, fala assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado, esqueces a transgressão do remanescente da sua herança, tu
que não permanece irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terá compaixão de nós, pisará as nossas maldades e atirará todos os nossos pecados nas profundezas do mar, né? Então, Deus quer-nos de cabeça erguida pelo seu imenso amor. Ele tem prazer, né, na verdade, em nos abençoar, de perdoar-nos, como Ele sempre tem nos perdoado, e espera que a gente se assemelhe a Ele, né? Por isso que Jesus disse que assim como Ele nos perdoou, nós temos que perdoar. É claro que às vezes não é fácil perdoar certas situações ou talvez pessoas, mas como os filhos de Deus nós temos a obrigação de perdoar e fazer diferente e confiar em Deus. Acima de tudo, confiar em Deus. Eu vou fazer porque eu vou confiar em Deus. Eu vou fazer porque eu tenho que acreditar. Eu vou fazer porque eu sei que se eu tiver a atitude correta, eu vou vencer. Porque ninguém vence pela força, pela violência, pela palavra, mas vence confiando em Deus. Vence acreditando. Esse era quem era Davi. Ele acreditava. Deus quer viver em nosso meio, né? Ele quer nos libertar, na verdade, dessas problemáticas, quer nos libertar desses pensamentos negativos. Ele quer ser verdadeiramente o nosso rei. Ele quer tirar todo o jugo de sobre nós do pecado, assim como em toda a história Ele fez, né? Eu não sei se você está lendo no jejum da vitória, né, o livro de Juízes, mas você vê que toda vida que o povo, infelizmente, começava a falhar, né, vinha, na verdade, o sofrimento, vinha a dificuldade, vinha as coisas que Deus não queria que viessem. Mas certas coisas vinham para quê? Para que aquelas pessoas se voltassem para Deus. Os problemas, muitas vezes, eles vêm para que as pessoas se voltem para Deus. E quem se volta para Deus há tempo, encontra-o. Esse é um dos resultados que nós encontramos na vida de Davi, né? Alguém que se voltava para Deus. A Bíblia diz, né, em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 2: portanto, se já ressuscitastes em Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Grande problema. Às vezes, uma grande maioria das pessoas pensam mais nas coisas da terra, né? Como agir humanamente em situações diversas. Não pensam em buscar as coisas de cima. O que são as coisas de cima? As coisas de cima são as coisas de Deus, que estão tudo relacionado à fé, ao amor, ao perdão, à misericórdia. Tudo aquilo que Jesus ensinou, a fidelidade, né? Todas essas coisas são coisas de Deus. Não adianta nós termos só alguma bênção para contar. Eu recebi uma bênção, eu alcancei isso, alcancei aquilo. A Bíblia diz que muitos farão maravilhas e não entrarão no reino dos céus. Não adianta só ter maravilhas e acontecer algo ao contrário. Por mais que a gente receba alguma bênção, a gente vai prestar conta, porque a Bíblia diz: aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Veja que, infelizmente, amado, eu tenho certeza que nessa pandemia tem muita gente que todo dia tem ido para o trabalho, mas não vem para a igreja, porque não pode, não dá, é difícil, é ruim, né? Quer dizer, passa talvez algumas horas, os que possivelmente estão em atividade, né? Vão facilmente para o seu trabalho porque precisa ir, mas desonram a Deus quando na verdade não se mobilizam a vir para a igreja, né? Que não é todo dia, não é o dia todo, não é de manhã, de tarde, de noite. Normalmente, pelo menos à noite, para que se pudesse vir, não se vem. Então tem muita gente que não tem um coração realmente voltado para Deus.
não tem um coração, tem voltado para as coisas da terra, para as coisas humanas. Eu estava dizendo para uma pessoa hoje, eu dizendo assim: olha, eu peço a Deus, a única coisa que eu peço a Deus para me viver, que a pessoa estava dizendo assim: não, eu já vivi demais, se eu morrer tá bom demais, já estabeleci minha família, já fiz, se eu morrer tá bom demais. A pessoa estava dizendo, eu disse: seu pensamento é esse, mas a única coisa que eu peço a Deus para estar vivo é para fazer a vontade do Senhor, é para ter chance de fazer mais. As coisas que eu oro todo dia é para ser cheio do Espírito Santo, é para ter mais de Deus, é para fazer a obra de Deus. Eu não estou preocupado com coisas humanas, com coisas da terra. Estou preocupado, na verdade, em fazer a vontade do Senhor. Então, também pensar em, eu já fiz e tchau, é como se não se preocupasse com as coisas do alto, com as coisas de Deus. O Senhor espera, que nós temos um coração como o de Davi, fiel, temente a Ele. Davi, ele expressa no Salmo 139, versículo 23 e 24 o seguinte, uma coisa que na nossa oração era para nós fazermos, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, sonda-me, Senhor, olha se existe em mim um caminho mau, prova-me os meus pensamentos e guia-me pelo caminho eterno. Veja por que Deus chama aí, você pode ler mais detalhadamente por Etã, que era considerado um dos sábios, só não foi mais sábio que Salomão, mas ele e mais seus 2 irmãos eram considerados extremamente sábios. Ele escreveu na sua sabedoria nos Salmos 89, sobre Davi, a escolha de Deus, porque Deus escolheu Davi. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus. Eu citei para você aqui várias pessoas que vão para o seu trabalho e não vêm para a igreja. Vai para o seu trabalho todo dia e passa horas lá, mais de 2, 3, 4 horas, e às vezes não vem para a igreja para passar nenhuma nem 2 horas, apenas para ficar sentado, batendo palma, louvando a Deus. Eu faço isso em casa. Você já pensou, se Deus dissesse assim: Jesus, não precisa tu ir lá não, sofrer não, faça daqui e tal, vou mudar todo mundo daqui, não precisa pagar o preço não precisa ir lá não precisa andar, não precisa chegar até aquele lugar, não, fazer tudo daqui, pronto. Não, isso aí é uma visão de acomodação. Deus espera que nós não sejamos pessoas acomodadas, mas pessoas capazes, na verdade, de fazer realmente aquilo que é a vontade do Senhor. Então, é preciso nós sermos como Davi. Quando Davi foi confrontado por Natã, em 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, ele disse o quê? Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Então, instantaneamente, Davi era um reconhecedor dos seus delitos, do seu pecado. Nós temos que ser rápido em reconhecer os nossos pecados. Inclusive, Davi fala no Salmo 32, ele declara algo muito forte no Salmo 32, quando ele diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Então Davi reconhece o seu pecado. Ele diz ainda no Salmo 32, para nós não sermos como o cavalo ou como a mula. Por quê? Porque o cavalo e a mula, eles obedecem a comandos, ou então eles vão atrás apenas por causa do alimento, Um animal, ele
muitas vezes vai ser agradável por você por conta de quê? Da forma que você o trata, por causa do alimento. Deus, ele diz assim: amai os teus inimigos, bendizei os que te maldizem, orai pelos que te maltratam e tu persegue, para que você seja filho de Deus, né? Mateus 5, 44, 45. Por quê? Porque não é por conta do que possivelmente alguém vai fazer que te favoreça, mas pelo Espírito de Deus que possivelmente está na sua vida. É por isso que Davi, ele diz aí no Salmo 32, não seja como o cavalo, não seja como a mula, que na verdade é direcionada, né? O animal, ele faz as coisas não por amor, mas por instinto, né? Se você agredir demais um animal, ele vai ficar revoltado contra você, né? Na hora que ele tiver uma oportunidade, ele te morde. Se você o tratar bem, ele vai gostar de você. Então ele faz por instinto, não é pelo Espírito de Deus, não é pela presença de Deus, não é pelo amor de Deus. Então você não pode ser assim. Ele reconhece que os justos devem se alegrar. No versículo 11, ele recomenda, né? Justos, os que sois retos, se alegrem no Senhor e se regozijem. Versículo 11 do capítulo 32, Salmos de Davi. Então, se alegrem no Senhor. Não seja como o cavalo, não seja como a mula, mas se alegre no Senhor. Regozijem, você que é reto. Deus espera que sejamos o que? Reto, correto, né? Pessoas corretas. Às vezes nós estamos agindo incorretamente, através do que muitas vezes professamos, através do que pregamos, através do que falamos. A Bíblia orienta tudo, amado. Ela orienta que nós não devemos andar em julgo desigual com infiéis. Se a pessoa faz coisas achando que está fazendo a vontade de Deus, o perigo é isso, é estar em falta de retidão pelo fato de não viver de uma forma que é agradável a Deus. Veja que ele diz no Salmo 16, versículo 11, né? Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, não importa aonde você está, qual a sua procedência, o que importa é que o Senhor quer exaltar a sua cabeça. Ele nos exalta quando nós nos direcionamos, não porque só acreditamos, porque até os demônios acreditam em Deus. Só acreditar, eu acredito, eu reconheço, eu sei que Ele existe. Só acreditar não é tudo, não. Mas Ele exaltou a cabeça de Davi, porque ele era um homem segundo o seu coração. Ele quer exaltar a nossa cabeça, se nós, através dos ensinos da palavra de Deus, das orientações da palavra de Deus, na verdade, nós venhamos a cumprir o que Deus declara na sua palavra. Muitas das coisas que Deus pede, às vezes não é fácil, né? Se só o homem tiver através da palavra, se não tiver o Senhor, vai ser difícil, né? Quantas coisas a gente quer se achar que está totalmente certo. Então nós precisamos olhar para o alto. Se nós já estamos em Jesus, como citamos para você em Colossenses, nós precisamos olhar para o alto, não para as coisas da terra. Nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Lá em Joel, Deus, ele deu uma dica, Joel 3, versículo 10. Ele disse: olha, diga o fraco, eu sou forte. Deus não diz assim: diga o fraco, você é fraco. Não, diga o fraco, eu sou forte. É esse que Deus quer. Você já pensou, Davi chega lá, um pastor de ovelha, de repente
ele enfrenta um gigante. Então, um homem que pode-se dizer que nas palavras e na atitude que ele estava tendo, ele estava dizendo: eu sou forte. Ah, não vou com armadura, eu não vou com espada, não vou com nada disso não. Eu vou em nome do Senhor. Golias, tu vem contra mim com espada e lanças, eu vou contra ti em nome do Senhor. A melhor coisa que tem é você ir no nome do Senhor. E a Bíblia diz que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. O diabo, ele quer enganar a vida de muitos, amados. Principalmente hoje pelos meios de comunicação, pela internet, a pessoa gerou, né? Nós vivemos nos últimos dias onde a falta de respeito é muito grande, onde as pessoas começam a dizer o seguinte: é minha opinião. Não é minha opinião. Eu tenho que obedecer à palavra de Deus. Deus falou na palavra, está falado, não é minha opinião. Esse é o argumento do diabo. Ali naquele tempo era assim, agora é diferente. Tem que mudar a Bíblia, né? Infelizmente, muitas pessoas acabam se dando mal por causa disso. A Bíblia diz, através de Paulo, em Romanos capítulo 15, versículo 4, o seguinte: tudo o que foi escrito para o nosso ensino. Tudo o que foi escrito para o nosso ensino. Então nós temos que entender isso aí, porque também em Romanos 8:37 Paulo diz, né? Em Jesus nós somos mais do que vencedores, e os vencedores andam de cabeça erguida. Não porque não tem problema, não porque tem dificuldade, não tem dificuldade, mas porque creem em viver uma vida vitoriosa. Então, saia da caverna, você que só está na caverna achando que está fazendo a vontade do Senhor. Quando Elias foi se esconder na caverna, Deus apareceu lá e disse: olha, sai da caverna que eu vou falar contigo. Sai da caverna. Sai da caverna. Se você quer que Deus fale com você, saia da caverna e se preocupe em fazer o que realmente Deus quer. Olhe para a sua vida aonde você estiver, seja aqui, seja em casa, seja na live onde você está nos ouvindo, e se Deus está falando com você, abra os seus olhos enquanto é tempo. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aquele que ouve a palavra de Deus e não obedece é semelhante àquele que constrói a sua casa na areia e não na rocha. E construir a casa na rocha é ser obediente à palavra de Deus, é obedecer à palavra de Deus. Depende muito com quem você anda, depende muito espiritualmente com quem você fala. Uma pessoa, ela precisa ter know-how, né, com o Senhor, para que a sua palavra seja verdadeira. E Davi tinha, porque ele decidiu fazer a vontade do Senhor. Então, você quer ter uma vida vitoriosa realmente? Não quer ser uma pessoa que só está perdendo tempo? Faça a vontade do Senhor, decida obedecer. Se você quer viver uma vida vitoriosa, não queira somente ser usado, porque o instrumento que é usado, ele só é útil enquanto ele pode ser usado. E não adianta só ser usado por Deus, adianta ser servo de Deus.